Eu acho que você parir o ser humano que você é muito difícil, né? Por isso que todo parto é doído, por isso que eu acho que todo parto é rasgado, né? Por isso que, mesmo eu não tendo sido mãe biologicamente, eu entendo o grito da dor, eu entendo o sofrimento do corte. A gente vai conversar com a Maite Schneider. Aliás, eu quero saber por que você escolheu esse nome. Que é atriz, diretora, massoterapeuta, depiladora e outras cositas mais. Outras cositas. Desde já, ative as notificações. Se você não é inscrito, não é inscrita, faça sua inscrição. Faça. Se você já é inscrita, já é inscrito, já vai dando aquele like gostoso. E depois, mande o seu comentário que a gente lê, responde e continua a interação. Por que Maite Schneider? Então, foi meio obrigação, assim, né? Tipo, na época que... Eu tô com 45 anos, né? Na época que eu tava fazendo as modificações corporais e tudo, tava tendo uma novela que tinha a Maite Proença. Ah, eu sabia que Maite era por causa da Maite Proença. E daí tava tendo uma novela dela, não lembro, acho que era Felicidade, alguma coisa assim. Nossa, cara, tava linda. E daí, linda. Ela usava uns ramos. E daí tava tendo uma novela dela, e daí falaram assim, tipo, qual que é o teu nome? Daí eu falava Alexandre. E daí a pessoa, não, mas o outro nome, eu falei, não tem outro nome, né? Porque eu não entendia isso, né? Porque a gente não tinha internet há 45 anos, né? Tipo, eu nasci em 72. Mas isso você tinha que idade? Então, nessa época eu tinha 16 anos, 15 anos, né? Então não tinha essa internet, não tinha caído a ficha, né? Eu me sentia diferente, mas não sabia que diferença era essa. E o Schneider? O Schneider veio de um prédio onde a minha mãe morou durante 15 anos e que eu morei junto com ela. Depois que meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha 16 anos e se chamava Teodoro Schneider. E a minha família é Caldas de Miranda. E eu não queria alguma coisa que vinculasse a minha família, por trazer problemas para eles e coisas desse tipo. E daí eu falei, olha, Maite com Schneider, eu acho que combina e fica forte. Daí eu comecei a usar Maite Schneider. E depois que eu pude trocar os nomes, né, depois que troquei todas as documentações, daí eu coloquei Maite Schneider, Caldas de Miranda. Então Schneider hoje é oficial mesmo sem ser por casamento ou por nascimento, né? Mas quem vê você, assim, tão linda, tão serena, tão plena... Não imagina tudo que você passou. Foi muita coisa. Mas muita coisa. Não vai dar tempo da gente falar disso. Tá. Você mesma fez a sua cirurgia. A primeira foi uma tentativa, né? Eu não cheguei a concluir porque eu não consegui. Eu já acordei na Santa Casa lá de Curitiba, né? Você pegou um bisturi? Um bisturi, fio de sutura, comprei todas as coisas e fiz uma... Eles chamam de orquiectomia, né? Que é uma incisão bilateral para a retirada dos testículos dentro de casa. Sozinha? Sozinha. Com anestesia local? Então, eu comprei uma anestesia dentista, eu fiz tudo certo, eu estudei durante 6 meses e achei que era médica. Pessoa louca, não faça, né? Mas não faça. E é um desespero muito grande, né? Que, tipo, porque é uma mutilação, Maite. É porque na época não tinha, entende, Regina? Tipo, hoje em dia a gente tem um protocolo de SUS, né? Que, tipo, apoia as meninas e que consegue fazer um encaminhamento, por mais que ainda tenha uma fila de espera muito grande, tanto para cirurgia, como para qualquer tipo de cirurgia, né? Uma pessoa que vai fazer bariátrica também tem um tempo muito grande. Então, infelizmente, a saúde no Brasil, que deveria ser garantida constitucionalmente para todos, né? Está como está. Assim como saúde, educação, moradia... todas as coisas, não acontece da maneira que deveria ser. Então a saúde é mais uma delas. E na época eu falava tipo, olha, eu tenho que resolver o meu problema. Então eu fui procurar os caminhos certos, e esses caminhos eram muito tortuosos na época, porque o Brasil não tinha esse SUS apoiando e esse entendimento. Então eram cirurgias clandestinas? Clandestinas ou fora do Brasil, pessoas que tinham recursos, como a Roberta Close, que ficou muito conhecida na época, pessoas que tinham feito esse tipo de cirurgias, né? Eu avisei um amigo meu que trabalhava na Santa Casa, que ficava uma quadra de onde eu morava lá em Curitiba. Você avisou o quê? Avisei falando tipo, olha, tá aqui a chave de casa, uma cópia, se eu não te ligar em meia hora, você me procura em casa. Mas não falou o que ia fazer? Não falei o que... Não, ele nem ia deixar fazer, né? Pra ser comparsa, nada. E, logicamente, eu fiz um corte, essa incisão, e a primeira foi super tranquila.
tranquilo no sentido de não ter dor, não ter sangue nem nada. E eu falei, eu vou fazer mais fundo, apliquei um pouco mais de anestesia. Eu peguei o bisturi e fiz mais fundo. E quando acordei, logicamente eu tive início de hemorragia, eu já estava na Santa Casa. E todo mundo achando que era uma terceira tentativa de suicídio, né? Que não era. Era só para tirar os testículos, que para mim eram fábricas malditas de testosterona. E tive que acabar com isso na minha vida. E depois, por conta disso, foram quantas cirurgias? Depois dessa foram mais 14. Porque você teve complicações. Complicações por conta, eu não sei se por conta do meu organismo, por conta de escolhas erradas médicas que eu fiz, eu tive mais 14 cirurgias que eu tive que tirar enxerto de várias partes, então de intestino, de perna, de nádega, toda. E tive um tumor que era benigno, mas eu passei por 14 e agora há 2 anos está tudo bem. Mas eu fico imaginando, Maite, o tamanho do incômodo para você se lançar nessa iniciativa. É isso que me chama a atenção. Realmente é insustentável. A pessoa pensa, eu não sei se era, né? Eu entendo o que você fala e normalmente as pessoas falam isso, né? De tipo, nossa, que coragem, né? E pra mim era meio uma situação de desespero, porque era isso ou fazer mais uma tentativa de suicídio, porque eu já tinha tentado 2 vezes o suicídio anteriormente. E, né, quando era de 16 anos até 18 anos, eu tinha tentado 2 vezes o suicídio, e não pra, como as pessoas pensam, né? As pessoas que não conhecem não tentaram o suicídio achando que era uma forma de chamar a atenção de algum jeito. Era uma forma do tipo, se sentia um problema e queria terminar com esse problema. Nessa situação que eu fiz, eu falava, putz, né, eu tô vendo os incômodos que eu trago para minha família pela situação que eu sou. E não havia uma literatura e entendimento e nenhum grupo de apoio, etc., tentando entender esse tipo de situação que eu vivia. Você não tinha com quem trocar. Nada, não havia troca. Então eu me sentia um ET mesmo, entende? Era a sensação que eu tinha de as pessoas que se olham às vezes na frente do espelho, por exemplo, né? Seja pra, meu cabelo tá bom, a maquiagem tá boa, ou qualquer coisa do tipo. Eu era uma situação meio como se eu fosse uma vampira, entende? Que eu passava e não via reflexo nenhum na frente do espelho. Olha só. Entende? E daí, quando eu comecei a perceber isso, eu falava, putz, ainda tô trazendo problema pro meu pai, pra minha mãe, por conta de situações que aconteciam no dia a dia, no cotidiano. E que eu não conseguia me adequar ao que meu pai queria, que era ser igual ao meu irmão. E eu tentei muito tempo. Eles me colocaram no judô, eles me colocaram no escotismo. E eu tentei me adaptar. Mas, naturalmente, eu não queria lutar com uma pessoa que tinha kimono suja. Então, se a pessoa tava com o kimono sujo no judô, eu falava tipo assim, eu não vou lutar, o cara me lavou o kimono. Daí todo mundo começava a rir, e daí, logicamente, eu começava a chorar quando eles começavam a rir, daí eu já sabia que ia chegar no ouvido do meu pai e a situação ficava péssima. A sua relação, pelo pouco que eu sei assim da sua vida, com o seu pai, parece ser uma relação muito legal. Tô errada? Meu pai é um pai que todo mundo devia ter, né? É um mesmo? pai que ele me ensinou uma coisa, né, Rê, uma coisa bem importante que é de amor incondicional, né? E eu achava que isso não existia, tipo, pessoas que amavam simplesmente sem tipo, olha, eu te amo se você se vestir desse jeito, eu te amo se você for dessa maneira. E meu pai mostrou que, tipo, tudo era possível. Ele sempre te amou? Sempre. E sem exigir nada em troca. Então, através dele que eu pude perceber que isso era verdade. Isso é um privilégio, não é? Um privilégio muito grande, é. A felicidade para mim está muito no reconhecimento de quem a gente é. E aí pode ser um reconhecimento visual, através do espelho, né? Pode ser um reconhecimento através dos outros que te identificam como essa pessoa que você gostaria que as pessoas vissem. E eu acho que o mais importante está no reconhecimento de espaços dentro de você que são preenchidos e que são contemplados e de ter uma percepção realmente madura de quem é o ser humano que você é na ordem do dia. Então eu sinto que eu tenho muita coisa. Não, é muito difícil, né? Eu acho que você parir o ser humano que você é muito difícil, né? Por isso que todo parto é doído, por isso que eu acho que todo parto é rasgado, né? Por isso que, mesmo eu não tendo sido mãe biologicamente, eu entendo o grito da dor, eu entendo o sofrimento do corte, do cordão umbilical, entende? Porque você é mãe e você sabe que, tipo, a gente quer sempre o melhor para aquela pessoa que está vinda, né? Então eu acho que todo pai, toda mãe, toda pessoa deseja esse mundo de coisas boas. E é tão bom quando você consegue descobrir em você essa essência, que você pare quem você é.
E daí parir não é parir só coisas boas, porque a gente quando vai parir quem a gente queria que fosse só um mar de qualidades, né? Ah, eu queria ser uma Madre Teresa de Calcutá, né? Só que Cheia de não. qualidades. Não, você vê que você tem defeitos, que você, tipo, é egoísta, que você é uma pessoa que às vezes não pensa no coletivo, enfim, que você tem uma série de defeitos, e que você tem que trabalhar limitações e tudo isso. Então você tem que trabalhar com esse ser humano que você é, para amadurecer esse ser humano. E você vê que você tem um monte de coisas para serem potencializadas e tem um monte de lacunas para serem preenchidas. E quando você se percebe desse universo que você é, entende, Rê? Você começa a perceber que, tipo, putz, é tão bom viver, entende? Ia ser uma droga se tivesse dado certo o suicídio. Por isso que eu falo que suicídio é uma solução temporária para um problema que a gente... É uma solução permanente para um problema que, na verdade, é temporário. Nossa, excelente. É isso, entende? Excelente. E é por isso que eu falo para os pais hoje em dia que é tão importante dialogarem com seus filhos em todos os sentidos. Tentar entender as diversidades que as pessoas são, os sentimentos que elas têm, as ações que regem o meio campo de tudo isso. E muitas vezes é o que falta no relacionamento afetivo, né? De pais e mães, entre irmãos, entre pessoas que a gente se relaciona. Seus relacionamentos recentes foram mais tranquilos? Bem mais tranquilos, né? Talvez por ter os relacionamentos no começo, os 2 primeiros foram bem complicados, de violência, tudo. A primeira vez que você se apaixonou? De agressão. Os 2 primeiros foram bem violentos, né? Que até meu pai entrou. O que aconteceu? Aconteceu de eu entrar em 2 relações que eu demorei para perceber que eram relações abusivas. Que eram relações... A gente sempre demora para perceber. E eu achei que eram situações de zelo, de cuidado, situações da pessoa... De amor, ele tá cuidando. De um amor extremo e de um aparato gigantesco de proteção e que eu não percebia. E, logicamente, dentro desse zelo, a pessoa começou a me separar de amizades e de vínculos que eu tinha, pessoais de vida. E eu só fui perceber isso depois, quando a pessoa não deixava eu atender telefone. E tipo, não, só atende telefone quando eu estiver em casa. E eu achava que era um cuidado da pessoa me puxar na rua pela mão, assim, pela frente, como se eu fosse... vem aqui, você tá olhando pro lado por quê? Eu falei, não, pra ver se vem carro e você é atropelada. Não precisa, eu tô olhando pela gente. Olha... E eu achava que era um zelo no começo, mas daí são situações que vão se repetindo de maneira muito frequente e que terminaram em casos de violência, que minha família teve que interceder e foi uma das piores físicas. E da minha família ter que entrar, porque daí quando teu pai não bate em você e você encontra uma pessoa de fora que acaba exercendo esse tipo de violência, é bem complicado, no sentido de expor tua família numa situação que ela nunca dispôs, entende? E depois desses 2, ninguém mais? Depois desses 2, nunca ninguém mais. E nem verbalmente, né? Nem verbalmente? Não. Porque hoje em dia eu já sei o caminho e é isso que eu faço, né? Eu viajo dando palestra, empoderando as pessoas do que elas têm que fazer para... Às vezes elas não têm coragem de falar sobre as suas vidas e situações, que às vezes é difícil a gente falar, porque às vezes a gente se sente culpada de algumas situações. Para empoderar essas pessoas, tipo, olha, procure ONGs e procure meios, porque eles existem. Então eu viajo mostrando que, tipo, é possível, entende? Não baixa a cabeça. Às vezes não é na primeira denúncia que se resolve. Mas se a gente não faz a primeira, a gente começa a se tornar cúmplice e aceita a segunda, a terceira e assim vai. Mas também uma vez que se liberta, né, Maite? Nossa, é grandioso. Segura, não, ainda bem. Não. Mas os seus planos? Então, para o futuro, eu vim para São Paulo para fazer mais arte, né? Então, eu vim para descobrir algumas coisas que eu não tinha feito em Curitiba nesses 45 anos. É difícil, porque eu já passei por tanta coisa que daí eu fico pensando o que eu não passei ainda, né? E eu acho que o lado artístico é um lado que sempre me move, assim, porque a arte está muito vinculada com quem eu sou, né? Com a maneira que eu encaro o mundo e tudo isso. E daí eu fiz esse musical que me convidaram, que é um musical infantil, que é o Príncipe Desencantado, que deve voltar numa segunda temporada. O título, Príncipe Desencantado. E por acaso sou eu, né? Do Príncipe Desencantado, né, linda? E agora eu estou ensaiando um novo projeto que se chama Nossa Senhora das Transsexuais, que é um projeto bem legal também, que é com uma direção do Fabrício Castro, e que a gente vai estar fazendo, vai estrear
Tem um catarse que está sendo feito, né? As pessoas que quiserem ajudar, tá lá Como no que casadamaitê.com. Ah, tá. É um projeto que fala de possibilidade de ser, que é isso que eu acredito, entende? De fazer as pessoas refletirem, tipo, olha, a gente pode qualquer coisa na vida. A gente só não pode aceitar, tipo, os nãos que a vida dá. Se você acredita no sim, por mais que a vida te diga não, batalhe pelo sim, entende? É Que possível. uma hora acha, brecha. É uma brecha. E se a vida te vira do avesso, vai que o teu avesso é o lado certo, entende? Nossa. Então aproveita esse avesso. Minha Flor, na última parte da entrevista, o entrevistado ou a entrevistada pode fazer uma pergunta pra mim se quiser. Porque tem entrevistado que não quer, porque sofre e tal. Você quer fazer alguma pergunta pra mim? Qualquer pergunta? Qualquer pergunta. Não tem limitação. Não tem limitação. Ah, então tá. Então... Não, mas essa não pode. Não, brincando. Não, eu já perguntei isso uma vez e foi bem legal. Ai. Então eu vou perguntar pela segunda, Pergunte. né? Tá. Suponhamos que você tivesse 3 dias na tua vida que você pudesse ser outra pessoa que você não fosse você. Ixi. E daí, num dos dias, você seria o Papa, no outro dia você você seria o Donald Trump e no outro dia você seria eu. O que você faria em cada um desses dias? Uma atitude, por exemplo, sendo o Papa, uma atitude sendo Donald Trump e uma atitude sendo eu na sua vida. Bom, sendo o Papa, eu ia rever as questões relativas à contracepção, à homossexualidade e tal. Se eu fosse o Donald Trump, a primeira coisa que eu ia fazer ia ser mudar o tom da base e o tom daquela tintura que tá muito errada. Muito laranja. Muito cenoura. Aquilo ali não tá bom não, amiga. Não tá legal. Não, tá, eu ia mudar isso. O resto demais, assim, o cabelo, aquela base tá muito... Não, já passou. Passou muito avermelhado e tal. Se eu fosse você, é o mais difícil. E se eu fosse você, eu acho que eu ia tentar sentir essa leveza, essa alegria, essa... Eu acho que é plena mesmo, né? Tentar sentir essa plenitude que a gente sente, que eu senti a hora que você entrou aqui em casa. Eu ia sair bem maravilhosa de Maitê. Obrigada por ter vindo, foi uma honra. Obrigada. Respondi a pergunta? Respondeu. Eu vi o ensaio fotográfico. Você está belíssima. Você está belíssima. Mas está belíssima, Maitê. Assim, nossa, totalmente nua, totalmente livre. Você não achou que você tá linda? Você tá plena. Tô. Nossa, eu falei, olha lá ela. Olha ela. Olha ela toda Não, andando tava assim. toda. Tô me Nossa. sentindo leve, plena. Tô Isso, numa fase que, tipo, eu tô com 45, mas daí eu falo assim, gente, Que como delícia. que delícia tá com 45 dessa maneira. Eu tô com 49, É, isso é muito né? gostoso. E plena também, né?